Boa noite a todos. Tá alto, né? Eu falei muito alto. Tá. Bom, eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade de estar aqui novamente, conversando com vocês sobre essa doutrina tão encantadora, que tão bem faz a todos nós. E eu estava pensando num tema para trabalhar com vocês. Eu já vou começar fazendo uma provocação. Esse livro foi publicado pela Federação Espírita Brasileira em 1949. Né? Alguém aqui teve a oportunidade de ler o livro Voltei, do irmão Jacob? Alguém teve a oportunidade de ler? Legal. Esse livro, ele faz uma reflexão muito interessante. Aí eu estava me preparando para falar aqui com vocês, eu me lembrei de uma palestra do Richard Simonetti. E ele fala nessa palestra que todas as outras religiões são especulativas. Ou seja, elas especulam como deve ser a vida após a morte. E a doutrina espírita vai além. Ela nos dá informações muito efetivas sobre como é que é depois que passarmos para o mundo dos espíritos, ou depois que morrermos, desencarnarmos. Então, esse é um assunto que as pessoas poucas vezes querem comentar. Falar de morte, falar do que vem depois, falar do suicídio, falar de questões que muitas vezes assustam as pessoas. Mas são questões prementes e importantes para todos nós. Se eu conheço a obra do André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, a gente vai perceber que André Luiz foi como se um repórter no mundo dos espíritos. Ele foi buscar informações e trouxe essas informações para que nós entendêssemos melhor o que acontece conosco depois que passarmos para um outro mundo. Então esse livro, Voltei, é um livro que não é muito conhecido no movimento espírita, mas é um livro muito interessante. Esse livro foi publicado em 1949, como eu já disse, psicografia do nosso querido Chico, e o autor da obra, Frederico Figner. Frederico Figner, uma pequena apresentação, era um empreendedor. Que é muito interessante essa questão quando a gente fala da riqueza. Venceu a escorregadiça e perigosa prova da riqueza. A gente vê muitas pessoas dizendo assim, bom, mas se eu fosse rico, se eu tivesse dinheiro, eu iria ajudar as pessoas. O problema é que muitas vezes as pessoas não levam em consideração que muitas vezes a prova do dinheiro, da riqueza, é uma prova muito difícil para o ser humano. Porque a riqueza leva o indivíduo muitas vezes a postergar algumas coisas que são muito importantes. E leva o espírito a abraçar de uma forma desmesurada ou excessiva a questão da matéria, os prazeres imediatos. Então olha que interessante, o Figner foi um espírita que é considerado um bom espírita, um grande trabalhador, e ele era um cara rico, que enriqueceu. Ele trouxe o fonógrafo, o gramofone, o disco, porque ele tinha uma relação muito estreita com a música. Então ele fundou algumas questões, a Casa Edison, que foi o primeiro estúdio de gravação no Brasil, criou o selo Oregon, que iniciou a indústria fonográfica. Então, ele era uma pessoa bastante conhecida no movimento. Tanto é que quando ele faleceu, o jornal A Noite Ilustrada escreveu uma frase muito interessante dele. Então, ele foi o mais brasileiro de todos os estrangeiros e o cidadão dos mil amigos, protetor dos necessitados. Olha que coisa legal.
Tá? Ele não nasceu aqui no Brasil, ele veio para cá de garoto, tá? E ele basicamente foi muito bem recebido no Brasil. Ele fez fortuna na indústria fonográfica, tá? Inclusive ele doou o terreno para aquela instituição hoje que é o Asilo, Casa dos Artistas, aquele local onde os artistas de mais idade vão. Tá? Então, foi uma pessoa extremamente importante no movimento. Ele conheceu a doutrina espírita por intermédio de um amigo. Como muitos de nós, cético. Bom, quando ouviu falar de tudo aquilo, cético. Começou a assistir palestra, depois estudou bastante sobre a doutrina, tá? Posteriormente passou aos passes, os trabalhos mediúnicos, até abraçar de uma forma muito clara esse trabalho na doutrina espírita. Enriqueceu, trabalhou bastante em suas atividades profissionais e também no movimento espírita. Tá? Então ele era conhecido dentro da doutrina na época, tá? Como um trabalhador que muito fez. Inclusive aqui embaixo, ó, abrigou em 1918 14 pessoas que passavam enfermos, né, que passavam pela chamada gripe espanhola, aquele surto de gripe espanhola que afetou muitos países, inclusive o Brasil. Né? Então nós estamos falando do irmão Jacó, que é o pseudônimo que ele vai adotar, tá? Quando ele escreve o Voltei. Então, quando eu estou falando ali, ó, a época da perseguição de Humberto de Campos, eu não sei se vocês sabem da questão do Humberto de Campos, foi nos anos 30 do século passado, né, quando Humberto de Campos já tinha publicado muitas coisas, né, e o Chico assinava com o nome Humberto de Campos, e a esposa entrou na justiça com os filhos para requerer acesso aos valores financeiros da parte dos direitos autorais. Então foi um período, os anos 30 da doutrina, 30, 40, em que Humberto de Campos houve uma perseguição, basicamente, ao movimento espírita. Em 1949, ele publica o livro Voltei. Né? E olha que interessante, pessoal. Quando você... Por que publiquei o livro Voltei? Então, conversando com os amigos, o Figner, ou depois o irmão Jacó, ele dizia claramente o seguinte, olha, quando eu chegar no mundo dos espíritos, a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou escrever para vocês. Eu vou escrever para contar o que aconteceu comigo. Tá? Afinal de contas, todos nós temos curiosidade para saber como é que é esse processo, tá? Essa passagem. E é bem interessante isso, porque o André Luiz diz que a era da razão e da racionalidade tem em torno de 40 mil anos. Né? Se nós imaginarmos que as pessoas, em média, viviam 40, 45 anos, então cada um de nós, sim, por baixo, já passou por mais ou menos 1000 encarnações. Por baixo. Né? Então, nós já morremos, já renascemos, morremos de novo, renascemos. E esse é o processo que, segundo Allan Kardec, vai fazer com que nós possamos evoluir. Tá? Então, a doutrina espírita nos mostra isso de uma forma muito clara. Então, quando ele desencarnou, ele achou que ia chegar lá, ia passar por um julgamento, tá? E que voltaria a reencarnar caso não se transferisse para mundos mais felizes. Bom, então, eu vou morrer, vou ser julgado. Se porventura eu fiz por merecer, eu vou para mundos mais felizes, mais alegres. Agora, se em contrapartida eu não tiver o merecimento, eu vou voltar. Então essa foi uma lógica que vai orientá-lo de uma forma muito clara. Olha a frase que ele coloca no livro Voltei. Não se acreditem quitados com a lei, atendendo a pequeninos deveres de solidariedade humana. Bom, todos nós aqui estamos olhando para o nosso espírito,
estamos buscando o nosso processo evolutivo, estamos estudando, aprendendo, tentando nos melhorar. Isso é um processo muito pujante para o nosso crescimento espiritual. Então, muitas vezes, a gente faz uma caridade aqui, faz uma outra colar, e a gente acha que a gente está indo muito bem. O Figner vai nos mostrar claramente que as coisas não funcionam dessa forma. Vocês vão perceber, no decorrer da nossa palestra, que o irmão Jacó, ou Frederico Figner, fez muita coisa. E achou, como todos aqueles que fazem, que a hora que fosse para o mundo espiritual, ele seria muito bem acolhido. E que iria para mundos mais felizes. Não foi bem isso que aconteceu. Mas olha que interessante. Algumas desses desejos dele foram atendidos. Então nessa imagem aqui, ó, ele recebe a permissão para ditar para o médium todas as impressões que ele teve na chegada no mundo dos espíritos. Só que existe uma coisa que se chama sintonia. Então, se você observar, você tem o médium, você tem o Andrade, que é o mentor espiritual dele, e você tem o irmão Jacó, ou Figner. E olha que interessante, faltou sintonia entre os dois. E essa sintonia está muito mais ligada às dificuldades dele, que estava chegando no mundo espiritual, do que as dificuldades do médium, que já era um médium tarimbado. Então, olha, essa segunda imagem, ela mostra um processo onde o mentor espiritual do Figner, ou do irmão Jacó, ele está auxiliando no desencarne do irmão Jacó. Então é um momento muito interessante, né? Porque mostra, você vai ver uma imagem onde você vê o corpo e o perispírito. Então, essa imagem é muito feliz, porque o Andrade está dando passe, auxiliando no desprendimento dele. Né? Então, ele tem merecimento. Ele tem merecimento para ter a oportunidade, a alegria de ter o seu mentor ao lado dele, auxiliando. Então, nesse momento, ele começa a visualizar muitas das experiências dele, muito daquilo que ele passou nos anos que ele estava encarnado. Mas olha que interessante. Percebendo toda aquela aflição, ele sentia dois corações, e sentia de uma forma intensa. Ele tentou orar, tentou rezar. Só que ele estava muito enfraquecido. Ele não tinha coordenação mental. Naquele momento, ele começa a chorar e vê a filha dele, Marta. A Marta tinha falecido há algum tempo e era um espírito que estava numa escala evolutiva bastante interessante. Marta vai auxiliá-lo. Olha que emoção. Você recebeu auxílio daquela que tinha sido a sua filha. Isso ficou muito claro na obra. Logo mais, ela vai contar para ele o que ela estava fazendo no mundo espiritual. Qual era o trabalho dela. Então, a filha dele vai ampará-lo e vai mostrar para ele que ele está num processo onde ele está tomando consciência de que ele desencarnou, o corpo físico dele está ficando, e o seu corpo espiritual ou perispírito começa a tomar uma nova forma. Mas olha que interessante, ó. Ele ainda se sente muito mais materializado. Tá? E aí ele olha, tá?
ele precisa de mais um tempo para o desligamento. E aí o que eles vão fazer? Eles vão pegá-lo, a Marta, e olha o merecimento dele. Quem vai auxiliar a Marta no processo de desencarne é o Andrade e o nosso querido Bezerra de Menezes. Olha que interessante. Imagine o merecimento desse espírito para receber a visita de Bezerra de Menezes, que foi um grande espírita. Mas é um processo muito interessante e muito novo para ele. Então, sabendo das dificuldades, ele vai ser levado para o mar. E aí eu lembro de um livro do Bacelli que fala sobre os elementais. São aqueles espíritos que cuidam da natureza, das flores, das matas. Porque na natureza, e aí o mar, a energia do mar, ela é muito forte. E ela vai equilibrá-lo, dar paz, vai fortalecê-lo. E aí ele começa a sentir esse fortalecimento. Só que olha que interessante, ele ainda está muito materializado. Por quê? Porque ele está num processo de transição. E aí olha aqui, ele volta para casa, porque ele acha que ele está com uma roupa muito feia, e ele quer colocar um terno novo. Mas na verdade, ele desencarnou. E ele vai tomar consciência de tudo isso. Ele vai ser levado para o velório dele. Olha que interessante. Ter oportunidade de assistir o velório dele. E ele vai acompanhado. Olha que interessante essa parte, porque o Jacob nos mostra que naquele momento, a hora que ele olha para o corpo, as pessoas chorando, algumas outras contando piada, dando risada. Inclusive alguns que falavam até, nossa, quem será que está bancando todo esse funeral? Ele sente uma energia pesada, porque muitas pessoas não percebem que o velório é um momento de equilíbrio, de oração, de enviar para aquele espírito que terminou a sua passagem no mundo físico energias positivas, saudáveis, de equilíbrio, para fortalecê-lo. E aí aquelas energias mais pesadas lhe causam constrangimentos. Isso vai deixá-lo triste. Isso dá uma desequilibrada nele, Ele vai encontrar alguns amigos. Mas quais de nós estaria em condição de assistir ao seu próprio velório e sair deste fortalecido? Será que não é uma energia muito pesada? Acho que a grande maioria não estaria em condição. Mas ele encontra o lenitivo, o amparo, a proteção. E ele percebe, olha aqui, ele descobre que quem não renunciou aos hábitos e sentidos do corpo demora para se desprender. É muito comum nos trabalhos de desobsessão a gente receber espíritos que estão preocupados com toda a fortuna que deixou na Terra. Espíritos que desencarnaram e que estão percebendo que seus filhos ou os outros familiares estão dilapidando o seu patrimônio. Eles desencarnaram. E eles não conseguem se desprender de quê? De
todas aquelas energias físicas. Então esse desprendimento é difícil? É difícil. Não é fácil. A gente trabalha, a gente se esforça, a gente luta, a gente conquista. É muito bom ter. Mas é importante que saibamos que esses bens não podem nos possuir. E que entendamos também que são instrumentos fundamentais para esta passagem que temos aqui no mundo físico. O dinheiro é uma bênção. É um instrumento que ajuda muito. Ele pode gerar destruições? Pode. Mas é o mesmo dinheiro que estimula as pesquisas científicas, a cura para inúmeras doenças, a construção de casas que acolhem as pessoas. Então esses bens materiais, eles são importantes. Mas são tão importantes, mas não podem ser mais importantes do que os bens espirituais. Então olha que interessante, naquele momento, o Jacó, ele vai ser levado com todos aqueles que desencarnaram no mesmo período, na mesma época, para uma colônia espiritual. Então, o Bezerra de Menezes vai com eles e vai dizer o seguinte: nós vamos fazer uma viagem, um translado, até essa colônia. Então é importante que vocês entendam que é fundamental para que vocês cheguem a essa colônia bem, que a mente de vocês, que o pensamento de vocês esteja sempre equilibrado e pensando em coisas boas e agradáveis. Quantas e quantas vezes nós nos pegamos pensando em coisas negativas, criando lixos tóxicos na mente. E isso nos faz mal, nos causa constrangimento. Parece que a gente está carregando um peso. Então, o Bezerra de Menezes vai dizer para eles de uma forma bem clara que nesse traslado, é importante que a mente esteja sintonizada com ideais de paz, de amor, de equilíbrio. E quando um dos viajantes deixa o seu padrão vibratório cair, sente uma energia ruim, e logo o Dr. Bezerra auxilia este irmão no seu fortalecimento. Então Jacó, nesse momento, ele ora. A oração é um instrumento fundamental para todos nós. Orar para louvar, orar para agradecer, orar para pedir. A oração é um instrumento fundamental na nossa vida. Quando oramos, reconhecemos a superioridade de um Deus e pedimos auxílio a Ele. Então, o Jacó, nesse momento, adentra a uma colônia espiritual. E olha que interessante, quando ele chega, ele vai encontrar alguns amigos, ele vai encontrar a mãe dele, ele vai reencontrar familiares que foram e são e eram importantes para ele. Então, tudo isso está diretamente ligado ao merecimento dele. Quantos conseguem encontrar familiares tão queridos em todo esse processo de mudança para o mundo espiritual e de uma forma tão rápida? Isso está diretamente ligado ao merecimento de cada um de nós. E essa história do voltei, ela nos mostra de forma muito clara, que a morte não existe. A doutrina espírita matou a morte.
Quantas e quantas obras nos mostram de uma forma clara que a morte não existe. A morte, na verdade, é uma passagem. É uma passagem do mundo físico para o mundo espiritual, que é o verdadeiro local da vida. Nós somos espíritos e, como tal, estagiamos no corpo. Nós não somos matéria que estagiamos no espírito. É justamente o contrário. Então, olha que interessante. A partir do momento que o irmão Jacó começa a ter um pouquinho mais de consciência sobre tudo o que aconteceu com ele, porque esse processo é um processo doloroso muitas vezes para nós. Ele vai pedir para trabalhar, porque ele sabe da importância do trabalho. Ele sabe do quão fundamental é para o espírito a dádiva do trabalho. Agora, ele está num processo ainda de chegada. E aí vão dizer de uma forma clara para ele, tenha paciência. O seu momento vai chegar. E vai contar de uma forma clara. Mas olha que interessante. Em todo esse processo, tem um momento em que ele encontra uma professora, e ele vê uma energia, uma luz saindo aqui do peito dela. E naquele momento a gente percebe um Jacó mais materializado, mais a cara de todos nós. Porque ele vai, naquele momento, ele vai ficar com inveja dela. Então, uma professora que já tem um grau de adiantamento, de evolução, de equilíbrio, e aquela energia, aquela luz, aquela paz que emana dela, faz parte de uma conquista. Conquista que muitas vezes levou muito tempo. Só que aquele sentimento de inveja que emana de Jacó é repreendido pela sua filha. Porque aquela luz é uma luz que ele, num determinado momento, vai possuir. Assim como todos nós. Então, olha que interessante. Nessa imagem, a gente percebe uma sessão mediúnica. Então, nessa sessão, a gente percebe basicamente que o nosso Jacob, a luz que emana dele, ela é muito menor do que aquela que emana dos seus colegas. Porque ele os encontra, e é um momento de muita alegria. Mas ele percebe que os colegas têm uma energia que ele não tem. Tem uma luz, uma luminosidade que ele não tem. Então, o lado humano do Jacó é a inveja. Isso acomete todos nós, constantemente. Mas é uma inveja, porque a inveja não é só de produtos, de bens, de mercadorias, de coisas palpáveis e materiais. A inveja é muito mais do que isso. A inveja de um relacionamento e até no mundo espiritual. Então, ele observa que os colegas dele têm uma luz que ele não tem. O que é normal, ele está chegando. E aí os colegas o levam para uma situação bem interessante. Prestem atenção nessa imagem, pessoal. Nessa imagem, a gente percebe que os amigos levaram Jacó para um bar na cidade do Rio de Janeiro. E nesse bar, olha lá que interessante, ó. O Andrade, que é o mentor dele, mostrando para Jacó um irmão encarnado, bebendo
e bebendo muito, e ao mesmo tempo, um espírito ao lado dele, influenciando-no a beber. Isso acontece muito mais do que a gente imagina. Então, ele recebe a missão de conversar com esse espírito. Esse espírito se utiliza do encarnado para satisfazer as suas necessidades do álcool e da bebida. Então, esse irmão encarnado, ele está dominado pelo espírito e bebe de forma cada vez mais acelerada. E ao beber, o espírito ao seu lado sente o prazer da bebida. Isso acontece não só com a bebida, mas com droga, com sexo e com muitas coisas de cunho material e que a gente muitas vezes não percebe. Todo desregramento, todo excesso gera desequilíbrio. E os espíritos, eu não vou dizer inferiores, os espíritos com mais dificuldades para compreender, se utilizam dessa situação para satisfazer os seus gozos imediatos, os seus interesses, os seus desejos imediatos. São espíritos, são irmãos nossos, que estão muito vinculados à matéria. Agora, olha que interessante, quando ele aborda esse espírito que está ao lado do encarnado, automaticamente esse espírito vai para cima dele. E vai de uma forma mais agressiva. Por mais que ele queira conversar com esse espírito e tentar fazer com que ele saia dali, e que procure um amparo, uma proteção, então esse espírito vai agredi-lo verbalmente e vai dizer que não reconhece no Jacob autoridade moral para querer dar conselho para ele. E aí é um choque muito forte. Quem é você? Cadê sua luz? A luz que nós falamos agora há pouco. Essa luz é um instrumento que faz com que os espíritos em escalas mais elevadas, no momento do socorro, mostrem de uma forma clara, direta, indireta, uma superioridade. E Jacob não tem aquilo lá. Ele não desenvolveu a luz que a professora desenvolveu, que eu comentei com vocês. Quando ele viu a professora, ele ficou com inveja. Mas ela, para chegar nisso, ela passou por vários momentos. Então Jacob se aproxima dele e começa a conversar. Começa a ser direto, mas começa a mostrar para aquela entidade que ele quer ajudá-lo e ele está sendo sincero. Apesar dele não ter a luz, pelo menos momentaneamente ele não a tinha, ele tinha uma vontade. E essa vontade é muito importante para o espírito no processo evolutivo. E ele se entrega de uma forma muito clara, com a verdade no olhar, na fala, no sentimento. E isso faz com que a entidade perceba uma verdade nas palavras de Jacob. E nesse momento, ele para de obsidiar aquele irmão encarnado e ele é conduzido para um outro local. Então, naquele instante, aquele encontro, ele foi tão importante para Jacob, porque naquele momento há uma entrega e há uma conscientização do espírito
de que o trabalho é fundamental e ele precisa buscar aquela luz. Aquela luz como instrumento de redenção dele. Aquela luz é fundamental para o processo evolutivo. E aí ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar bastante. Ele vai se entregar para esse trabalho, né? E essa entrega vai ser recompensada. Então, durante mais de 200 dias, ele vai se entregar a ouvir as pessoas com dificuldade, para auxiliar, dar carinho, atenção. E ele vai, inclusive, ouvir muitas críticas de pessoas que conviveram com ele e que fizeram crítica a condutas que nem sempre eram condutas elevadas. Então, durante mais de 200 dias, ele vai, e depois ele vai sentir uma luz acender no íntimo dele. Então, olha aqui, ó, orou, trabalhou, conseguiu a luz, orou, trabalhou muito e conseguiu a luz. É igual no Missionários da Luz, quando eu falo do Segismundo, ou melhor, quando o André Luiz fala do Segismundo, e depois que começou a trabalhar imensamente no mundo espiritual, e se entregou ao amparo, ao auxílio, ao fortalecimento daqueles que passavam por dificuldade, ele fez por merecer ser protegido, ser amparado. E os amigos espirituais lhe auxiliaram no processo de retorno ao mundo material. Então, esse trabalho é fundamental. É fundamental para todos nós. Então, olha que interessante. Não se acreditem quitados com a lei por haverem atendido a pequeninos deveres de solidariedade humana. Nem se suponham habilitados ao paraíso por receberem a manifesta proteção de um amigo espiritual. Ajudem a si mesmos no desempenho das obrigações evangélicas. Espiritismo não é somente a graça recebida, é também a necessidade de nos espiritualizarmos para as esferas superiores. E esse processo de espiritualização é um processo fundamental para todos nós. Ele se dá a partir do momento em que a gente vai amando cada vez mais. A gente vai se auxiliando, estudando, refletindo, absorvendo conhecimento, usando esse conhecimento para a melhora de cada um de nós. O mundo é turbulento, é violento. As dificuldades, os obstáculos são sempre muito severos. Mas esse processo é fundamental. Então, olha, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que empreende no domínio das más inclinações. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec. O Leon Denis vai nos dizer que não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. E o Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Agora, conhecer-nos é difícil. Porque tem hora que a gente entra nos escaninhos da nossa vida, da nossa mente, dos sentimentos, e a gente se assusta. E tem muita gente que ao se assustar, para com esse autoconhecimento. Então vigie os seus pensamentos porque eles se tornarão palavras. Vigie suas palavras, porque elas se tornarão atos. Vigie seus atos, porque eles se tornarão hábitos. Vigie seus hábitos, porque eles se tornarão caráter. Vigie seu caráter, porque ele se tornará seu destino. O pensamento é muito importante. Santo Agostinho dizia que todos os dias, antes de dormir, ele passava em revista a todas as atividades que ele desenvolvia no decorrer do dia.
Isso era uma forma muito interessante, ó. Se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver que em mim precisava de reforma. A reforma é um instrumento fundamental para a nossa evolução. O livro Voltei, que tem, o ano que vem vai fazer 60 anos, 60 anos, 70 anos. 70 anos, né? 49, 51, mais 18, 70 anos. É um livro muito interessante. Foi editado pela FEB e fala sobre a vida, a morte, sobre as experiências de Frederico Figner. Um nome que muitas vezes as pessoas não conhecem, mas que foi um grande espírita. Foi um ser humano que trouxe-nos, a partir dessa obra, informações valiosas. E essas informações deixam claro para a gente, para que façamos sempre o melhor para nós e para os outros. Estudar-se e melhorar-se é um instrumento para a nossa evolução. É duro, é difícil, mas o que nos espera no mundo espiritual é muito gratificante. E com certeza vai trazer uma recompensa para todos que aceitarem esse desafio. A vida mais suave e com certeza o amparo constante de bons espíritos. E quem sabe, quando chegarmos no mundo espiritual, seremos recebidos por pessoas ou por espíritos como Bezerra de Menezes. Não almejamos tanto, mas que a nossa consciência esteja cada vez mais centrada nos bons pensamentos, no trabalho constante, no estudo edificante e no auxílio. Porque o auxílio é um instrumento que nos leva a Deus. É uma trilha que nos ajuda a crescer. Esse livro serve como uma bússola. Se lermos com atenção e refletirmos, a história de Frederico Figner, ela tem elementos da história de todos nós. Que Jesus esteja conosco, que tenhamos uma noite de paz e uma semana de muita luz. Boa noite a todos.